Mais uma vez, a nossa equipe de reportagem está aqui na ponte que dá acesso a Verdun. Essa ponte aqui que dá acesso a Verdun, num rio perdido. Onde recebemos informações de um telespectador que os peixes estavam novamente subindo no lençol do rio para tentar o oxigênio. Nós procuramos o professor Wagner e também o Fernando, que é doutor em Química, para ver qual que é o fenômeno que acontece todos os anos aqui nessa localidade. Como o ano passado, uma seca muito intensa, a mesma coisa aconteceu. Nas imagens, aqui neste momento, não sei se de casa vai conseguir enxergar. Chega para cá, Felipe, pode chegar mais aqui. Todos esses pontos brancos na água, esses pontinhos que está tendo na água, são os peixes procurando lençol, onde eles pegam o oxigênio e acabam voltando. O professor Wagner explicou um pouco mais sobre este fenômeno que está acontecendo aqui nessa localidade. Naquela região da ponte, a gente tem um fator que é bem interessante, que é o quê? Que é a profundidade maior daquele corpo de água naquele local. Então, se você acompanhar qualquer rio, né, e o Rio Perdido não é diferente, em alguns pontos do rio, eles tendem a ter locais um pouco mais profundos. E nesses locais mais profundos, quando vem, né, o volume de água da porção superior com material particulado, principalmente o material que está parcialmente decomposto, eles mantêm uma grande quantidade de umidade, e isso faz com que eles tenham uma densidade maior. Então, eles tendem a ficar presos nessas regiões mais profundas, certo? E fica alojado naquela região, terminando o processo de decomposição, tá? O que acontece? Aquela região é uma região profunda, então esse material veio ali e foi depositado naquele local durante um grande espaço de tempo e começou a decompor lentamente, principalmente pela ação das bactérias anaeróbias, né, que a lâmina d'água impede que ocorra a existência de um volume de oxigênio que possibilite a procriação das bactérias aeróbias. Bactérias aeróbias, geralmente, elas agem muito rápido, né, porque por elas aproveitarem o processo de respiração, né, do oxigênio, elas têm uma quantidade maior de energia, e com isso faz com que elas consigam fazer o processo de reprodução muito mais acelerado e o processo de ação muito mais acelerado também. Agora, a bactéria anaeróbia, por ela não ter essa utilização do oxigênio, a quantidade de energia que elas conseguem retirar acaba sendo menor. E por elas terem essa quantidade de energia menor, elas agem mais lentamente, assim como se reproduzem mais lentamente. E quando elas fazem esse processo de decomposição, elas acabam produzindo um gás que é um chamado gás sulfídrico, e esse gás sulfídrico ele fica retido nessa camada de matéria orgânica que fica nesse fundo. Quando é um período de umidade, né, alta, né, período das chuvas, essa água está passando, lavando essa região, né, superior, e essa camada de matéria orgânica continua crescendo e continua ficando ali dentro, aprisionado esse gás sulfídrico. Fica no meio dessas folhas que ficam no fundo, desse material orgânico que fica ali. Quando tem a diminuição muito drástica do volume de água, igual está nesse período da seca, final desse período da seca, ela tende a o quê? A diminuir o volume do leito do rio, e isso faz com que comece a aparecer uma pequena quantidade de oxigênio, principalmente nas laterais, nas camadas mais rasas dessa água, acelerando esse processo de decomposição e, ao mesmo tempo, concentrando esse gás sulfídrico e deixando ele quase a ponto de ser liberado. Ontem o Tiago mediu a quantidade de oxigênio às 3 horas da tarde, né? Tiago lá da SEMA, e estava com uma taxa alta até de oxigênio, não era tão baixa, embora estava com 31% mais ou menos de oxigênio dissolvido dentro, né, da possibilidade total. Hoje, a gente chegou lá, ela estava com 8%, entendeu? Então, olha como que teve uma diferença durante o quê? Durante a noite e durante o dia. Isso é muito comum em locais que estão em processo de degradação ou então degradado mesmo. Okay? Então, esse é o fenômeno que acontece, por isso que os peixes buscam oxigênio fora da água. Isso, por isso que eles vêm. Eles vêm quando baixa muito a quantidade, né? Principalmente aqueles peixes que são adaptados àquela região, a gente chama de espécies oportunistas, são aquelas espécies que conseguem ocupar o nicho deixado por outras espécies. O que é nicho? Nicho é o local onde a espécie consegue sobreviver, certo? Então, outras espécies que tinham ali, elas simplesmente saíram porque o ambiente não estava bom, e aquelas espécies que conseguem sobreviver nesse local um pouco mais degradado, acaba se sobressaindo, com destaque aí para o cará, com destaque para a traíra, né, a óplias,
o que mais? Para curimba, né? E essa curimba, principalmente devido à quantidade de detrito que tem ali embaixo, elas reproduzem muito naquele local. E algumas delas têm um porte bem elevado, mais de 2 quilos até de tamanho, né? E quanto maior for o animal, maior é a necessidade de oxigênio que ele tem, entendeu? E durante a noite, quando cai muito essa taxa de oxigênio, o que eles fazem? Eles tendem a vir na porção superior da água, né? Principalmente de manhã cedo, e tentar fazer a troca gasosa com o ar. Para a gente ter uma ideia, né, assim, mais técnica do que estava acontecendo, a gente utilizou um equipamento, né, que é uma sonda multiparâmetro, para estar analisando, né, a quantidade de oxigênio dissolvido naquela água, né? Então a gente fez ali um estudo de vários pontos, próximo ali da Ponte da Verdun, antes também, e a gente viu realmente que nesse ponto que o professor Wagner comentou, a proporção de oxigênio é muito baixa, né, nessa região logo ali após a ponte, né, que é uma região mais profunda, né, que tem esse depósito de matéria orgânica. Então, ali o teor de oxigênio foi de 0,6 miligrama por litro. Tá? Ele é um teor bem baixo, né, abaixo do que é o normal para águas naturais. Tá? Uma condição ideal seria em torno de 3,5 miligrama por litro. Tá? Então, a gente, hoje pela manhã, tinha essa condição de 0,6. Então, a gente teve aí um valor 5 vezes menor, né, do que seria o valor ideal, né, ali naquele ponto. E subindo o percurso ali do rio, a gente teve alguns pontos em que essa taxa de oxigênio dissolvido ela foi um pouco maior. Tá? Então, a gente teve pontos ali antes do lançamento do efluente, que foi de 3,1. Ali ao lado, né, cerca de 40 metros após o lançamento de efluente, foi de 3,7. Tá? Então, são valores assim que são maiores e a gente vê que o problema especificamente está ali naquele ponto, né, logo após ali a ponte da Verdun. O que preocupa muito a população ali, geralmente, é a questão dessa situação ocorrer por causa dos defeitos do frigorífico, do tratamento de esgoto. Isso tem a ver, tem essa prejudicação também ou não? Então, por isso que a gente fez esse estudo hoje pela manhã. O ano passado a gente fez também. Né, a gente fez algumas medidas logo na saída do efluente do frigorífico. A gente fez 40 metros depois. Tá? E nessa condição ali, na saída e também 40 metros depois, mostrou uma taxa de oxigênio maior. Né? Mostrou uma taxa de oxigênio perto dos 3 miligramas por litro. Tá? Então, esse rejeito que está caindo ali, né, aquele rejeito líquido que sai lá do frigorífico, que se vocês forem ali naquela região, podem ver, tem uma tubulação, né, desse rejeito que chega ali no leito do rio. Esses dados mostram que esse rejeito não tem influência, tá? Porque senão a gente teria medido as mesmas taxas de oxigênio logo na saída do rejeito e 40 metros após. E o que a gente observou foi que essas taxas de oxigênio são normais nesse ponto. Pensando na solução do problema, o professor Wagner, juntamente com o professor Josemir e o Fernando, estão bolando uma estratégia para que este fenômeno acabe aqui no Rio Perdido, dando mais qualidade de vida aos peixes dessa localidade. A gente está bolando um esquema para poder fazer o processo de análise desse material que tem ali no fundo, que é esse sedimento que tem ali. Que tipo de sedimento que está ali? Pode ser de origem do frigorífico, por exemplo? Até que poderia, né? Quando tinha esse excesso de matéria orgânica, eles eram trazidos para a água e foi depositado durante anos ali, e hoje a gente está cobrando essa conta, né? Mas pode ser de cima também, por exemplo, da vegetação de cima que veio e trouxe esse material e depositou nesse local. Então, a gente só vai saber qual é, né, a origem a partir do momento que a gente fazer essa análise dali desse material.